O jiu-jitsu evoluiu muito como esporte com o passar dos anos, isso é inegável. E com isso, muitas academias surgiram e continuarão surgindo. E como eu sou curioso, e acredito que vocês também são, por isso que estão aqui nesse vídeo, fiz uma busca das principais academias de jiu-jitsu que temos hoje no Brasil para descobrir a sua história e a sua origem. Então vem comigo! Fala, camaradas, tranquilo? Daniel Abreu, faixa roxa de jiu-jitsu, para mais um vídeo do canal Dieta de Guerra. E já peço para você amassar esse like aí e se inscrever no canal, pois já estamos quase chegando, falta pouquinho, só aqui ó, um tiquinho assim, para chegar a 15 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda e vou ficar muito agradecido. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gostei muito de formatá-lo, né? Pesquisar, escrever, eu gosto muito dessa parte. Eu resolvi pesquisar as 10 principais academias de jiu-jitsu que temos hoje no Brasil. O critério para a escolha dessas academias foi em relação ao histórico de cada uma nas competições e também baseado no ranking de 2019 da IBJJF. Então, para esse vídeo não ser infinito, eu escolhi 10 academias aqui para serem faladas. Mas antes de falar quem são elas e a sua origem, vamos exercitar um pouquinho a história para a gente chegar até as academias. O jiu-jitsu ele chegou no Brasil por volta de 1914, quando um célebre instrutor da escola japonesa Kodokan desembarcou no Brasil. Estamos falando de Mitsuo Maeda ou Konde Koma. Maeda, assim que chegou ao Brasil, decidiu divulgar uma arte até então desconhecida. E para divulgar essa nova arte aqui no país, Maeda decidiu fazer uma turnê pelo Brasil. Fez desafio em diversos lugares, né, contra capoeiristas e lutadores de luta livre, até que ele se estabeleceu em definitivo na cidade de Belém do Pará. Passou a dar aulas e foi instrutor de diversos brasileiros, pois 2 serão destacados aqui para esse projeto, que são Carlos Gracie e Luiz França, pois são os 2 pilares para as 2 principais linhagens que temos hoje no Jiu-Jitsu, que é o Gracie Jiu-Jitsu e o Fada Jiu-Jitsu. Carlos Gracie e Luiz França foram 2 alunos de Konde Koma. Cada um seguiu um caminho diferente quando decidiram se emancipar do mestre. Carlos Gracie seguiu para o Rio de Janeiro e em 1925 fundou a primeira Academia Gracie. E na década de 30, com as adaptações feitas por Hélio Gracie e também o sucesso de Hélio ao vencer os desafios, a Academia Gracie se tornou um sucesso. E esse novo método passou a ser chamado de Gracie Jiu-Jitsu. Luiz França seguiu para São Paulo. Lá concluiu seus treinamentos com o judoca Geo Almori, que inclusive lutou contra George Gracie, até que ele se mudou para o Rio de Janeiro, se estabelecendo no subúrbio carioca. E lá ele deu aulas para militares e policiais. E o seu aluno mais célebre é o saudoso grande mestre Oswaldo Fada, dando origem assim ao Fada Jiu-Jitsu. Já falamos da chegada de Maeda ao Brasil e de Carlos Gracie e Luiz França. E agora vamos falar das academias de Jiu-Jitsu e as suas origens. E vamos começar então pela Gracie Humaitá. Originada da Academia Gracie, foi fundada pelo grande mestre Hélio Gracie em 1985, mas logo o comando foi passado para seu filho Rickson Gracie. Na década de 90, o comando ficou por conta de Roger Gracie e foi onde a equipe, o time, teve um grande crescimento no jiu-jitsu desportivo, pois Roger era um competidor nato e considerado até hoje um dos melhores pesos-penas da história do jiu-jitsu. Atualmente a academia é liderada, comandada por Roger Gracie aqui no Brasil. A origem do nome se dá por conta do bairro onde foi fundada, inaugurada a primeira unidade da academia, que é o bairro Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. E também com uma forma de diferenciar as outras escolas lideradas pela família Gracie, como, por exemplo, a Carson Gracie e a Gracie Barra. Gracie Barra, fundada por Carlos Gracie Jr., tem como origem a escola de Rollins Gracie,
que ficava no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. E Carlinhos, como é chamado pela família e amigos, era um dos principais instrutores da academia. Depois da precoce morte de Hollis Gracie, a pedido dos alunos remanescentes e também da viúva de Hollis, Carlinhos ficou no comando da academia. Fez isso por 4 anos, até que decidiu se mudar para o bairro da Barra da Tijuca, um bairro promissor que estava surgindo na zona oeste do Rio de Janeiro. E lá se estabeleceu e abriu uma academia que até então era conhecida como a Gracie da Barra ou Barra Gracie, até que fixou o nome como Gracie Barra. E hoje, a Gracie Barra é uma das principais e uma das maiores academias do mundo, tendo unidades espalhadas por todo o Brasil e praticamente no mundo inteiro. Bom, a pedido da minha filha, vamos fazer aqui uma breve interrupção, um breve adendo nesse vídeo. Ela pediu para eu falar o quê? Pode falar. Pode falar que eu jogo jiu-jitsu. Isso, ela joga jiu-jitsu. Na verdade, ela vai ser uma exímia lutadora de jiu-jitsu, sim, com certeza. Carlson Gracie Team, lendária academia do grande mestre Carlson Gracie. Fundada na década de 70, tem como origem a Academia Gracie. Foi a primeira academia da linhagem Gracie a democratizar o jiu-jitsu, pois Carlson cobrava a mensalidade muito mais barata e não cobrava nada de alunos mais carentes, popularizando assim uma arte marcial até então elitizada. Mesmo depois de sua morte, a bandeira continua firme, sob a tutela de seus faixas pretas espalhados pelo mundo e também de seu filho, Carlson Gracie Jr. A Aliança, fundada por Romero Jacaré, Fábio Gurgel e Gigi Paiva em 1993. Como o próprio nome diz, é uma aliança de 3 academias. A Jacaré Jiu-Jitsu, de Romero Jacaré, Clube Federal de Jiu-Jitsu, Fábio Gurgel, e Strike Jiu-Jitsu, Gigi Paiva. Sendo que Romero Jacaré é faixa preta de Hollis Gracie, porém depois da precoce morte do grande mestre, Romero decidiu treinar na Academia Gracie com o Rickson. Já Fábio Gurgel e Gigi Paiva são alunos e faixas pretas de Romero Jacaré. Porém, em dado momento, cada um seguiu a sua própria bandeira, mas decidiram unir forças para tentar quebrar a hegemonia das academias Gracies na época. Parece que conseguiram, pois hoje a Aliança é uma das maiores e mais bem-sucedidas academias do mundo. Brazilian Top Team, ou BTT, originada da Academia Carlson Gracie. Fundada em 2000 por Murilo Bustamante, Ricardo Libório, José Mário Sperry e Luiz Roberto Duarte. Alunos de Carlson Gracie estavam insatisfeitos com o rumo que a Academia do Grande Mestre estava tomando e decidiram formar a própria bandeira. Porém, criaram um grande racha no time, pois outros alunos da academia decidiram acompanhar os fundadores da BTT, sendo que outros, talvez a maioria, se mantiveram fiéis ao grande mestre. Teve seus tempos áureos no MMA, quando rivalizou, uma rivalidade muito grande com a shootbox, mas anda meio embaixo no MMA atualmente, porém continua firme no jiu-jitsu e tem uma academia muito bem sucedida na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Talvez hoje seja a principal academia da Brasília Top Team no Brasil. Nova União. Talvez a história da origem mais interessante aqui desse apanhado de academias que eu separei para vocês. Vocês vão entender o porquê. Fundada por André Pederneiras e Wendel Alexander em 1995. Também é uma fusão de equipes. A Dedé Pederneiras Jiu-Jitsu e Melo Tênis Clube, de Wendel Alexander. O mais interessante dessa fusão, agora vocês vão entender, é que André Pederneiras é faixa preta de Carlson Gracie e o Wendel Alexander é faixa preta de Sebastião Ricardo, que vem a ser faixa preta de Oswaldo Fada. Aí, o que me chamou a atenção nessa história, porque Pederneiras é da linhagem Gracie e o Alexander é da linhagem Fada. Talvez a primeira fusão, primeira união, de linhagens completamente diferentes e distintas do jiu-jitsu. A equipe é muito bem sucedida no MMA, tendo formado vários campeões no UFC e também outros eventos de luta pelo mundo afora. E é muito forte no jiu-jitsu, tendo várias academias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. GF Team, originada da linhagem Fada, fundada em 2007 pelo mestre
talentosíssimo Júlio César Pereira. Mestre Júlio é faixa preta de Muniz Salomão, que é discípulo de Oswaldo Fada. Começou a dar aulas na Gama Filho, uma universidade daqui do bairro de Piedade, no subúrbio carioca. Porém, com a falência da universidade, Mestre Júlio precisou mudar o local de treinamentos, né, de dar aulas, e também o nome da equipe, passando a se chamar Grappling Fight Team, ou seja, GF Team. Se estabeleceu no bairro do Meier, também na zona norte do Rio de Janeiro, e revelando para todos o casca grossíssima Rodolfo Vieira. A bandeira é muito bem sucedida, tendo filiais espalhadas praticamente em todos os bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Atos Jiu-Jitsu, fundada por André Galvão e Ramon Lemos em 2008. Galvão é faixa preta de Fernando Tererê, que é faixa preta de Gigi Paiva. Ramon Lemos é faixa preta de André Pederneiras, que é faixa preta de Carson Gracie. Então, se a gente for buscar um pouco mais a fundo, o Galvão, na escada, é Tererê, Gigi Paiva, Romero Jacaré, Rollins Gracie. Já Lemos, Pederneiras, Carson Gracie. Linhagem Gracie, os dois são da linhagem Gracie, porém, estilos completamente diferentes, pois Carson e Rollins tinham temperamentos e métodos de ensino completamente distintos. Como bem falado, a equipe surgiu em 2008, quando Galvão e Lemos se conheceram em Rio Claro, São Paulo. Decidiram unir forças e formaram a nova equipe que logo se estabeleceu no cenário mundial do jiu-jitsu desportivo, revelando também os irmãos Mendes. A equipe continua forte até hoje e muito bem sucedida no Brasil e no mundo. Checkmate, originada após um racha na Aliança. Fundada pelos irmãos Leonardo, Leandro e Ricardo Vieira em 2009. No início dos anos 2000, teve uma briga entre duas confederações, que só ocorre até hoje, que é a CBJJ e a CBJJO. E como uma forma de uma retalhar a outra, as competições eram praticamente na mesma data ou em datas parecidas, em locais completamente diferentes, para tentar esvaziar uma competição da outra. E algumas equipes compraram essa briga, como por exemplo a Aliança, que ficou do lado da CBJJ. Sendo que a CBJJ não premiava, não tinha premiação em dinheiro, e pelo contrário a CBJJO já era bem atraente nesse quesito, pois premiava muito bem os campeões dos absolutos. Então, alguns alunos da Aliança disputaram na época um campeonato que equivalia ao campeonato mundial da CBJJ, pela CBJJO. Uma atitude que deixou o Fábio Gurgel muito chateado e baniu da academia esses alunos por 3 meses. E esses alunos ficaram revoltados e decidiram abandonar a equipe e formando a Brasa Clube Jiu-Jitsu. Só que a Brasa Clube também foi se enfraquecendo com o tempo, talvez por uma falta de liderança interna, e a Galvão e o próprio Ramon Lemos, já citados aqui na Atos, decidiram sair da Brasa, que eles também eram da Brasa, formaram a Atos, e os irmãos Vieira, por outro lado, formaram a Checkmate. E a Checkmate logo conseguiu se estabelecer no cenário do jiu-jitsu desportivo mundial, por também já ter bastante atleta renomado, que veio da Brasa Clube, e também revelou para o mundo o recordista. Só isso. Só o recordista de títulos mundiais, o grande, casca grossíssima, talvez um dos maiores lutadores de todos os tempos, Marcos Buchecha. Ribeiro Jiu-Jitsu, originada da Fundação Monteiro e Gracie Maitá. Fundada pelos irmãos Saulo e Xande Ribeiro. Os irmãos Ribeiro começaram a sua caminhada no jiu-jitsu em Manaus, lá no início da década de 90. Saulo, ele era aluno da Academia Monteiro, de Augusto Monteiro, ou Guto Monteiro, que é a faixa preta de Roller e Roker Gracie, da Gracie Maitá. Saulo recebeu das mãos de Roller Gracie a faixa preta em 1995, e desde então decidiu montar a própria equipe, e até então a equipe é muito bem sucedida, e logo também se estabeleceu no cenário do jiu-jitsu desportivo mundial, e os irmãos também detêm uma plataforma online chamada BJJ Library, onde eles ensinam diversas técnicas. Finalizo aqui esse projeto, porém deixando ele em aberto, que vocês podem deixar aqui nos comentários. Esgace esses comentários aqui com as academias que vocês gostariam que
eu pudesse realizar uma pesquisa mais aprofundada e trazer aqui para o canal. Como eu já disse antes, foi muito prazeroso escrever esse tema e trazê-lo à tona para o canal, pois eu conheci muito sobre a história da nossa arte suave e seus faixas pretas e as suas origens. Se você acompanhou esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis. Aloha!